Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Começando mais um Pod Family. E a nossa alegria é ter você aqui conosco e trazer essa naturalidade da sua casa, da sua família. É esse o nosso propósito maior. Com certeza, essa bagunça aqui gostosa, que com certeza tá aí na sua sala também. Exatamente. Não é? Não sei onde você está assistindo, às vezes está tem isso também. no banho, né? Por isso bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente também nunca sabe quando o outro vai poder ouvir as mensagens do grupo entre eu e você. É o nosso grupo de... Nossa grande equipe. Nossa grande equipe. E a gente também tem que lembrar todo mundo de curtir, salvar, comentar, compartilhar, deixar aqui nos comentários quem vocês sugerem como próximo convidado ou tema, o que a gente pode falar aqui e a gente fala aqui o que você queria dizer aí, tá bom? Essa é a nossa ideia. Só muda de cenário, é tudo igual. Entre e sinta-se em casa. É isso aí. E a nossa convidada de hoje, se vocês pudessem primeiro sentir o cheirinho que tá, essa sala, esse estúdio... Tecnologia ainda não traz Não isso. traz, uma Que falha, pena. muito. Que falha. Vou tentar isso no chat GPT. Por favor. Vou tentar. Fernanda, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Pod Family. Vamos fazer o tintim. Vamos fazer o tintim, com certeza. Com certeza. Tintim. Tem que beber, gente. Não Tem pode... Tem uma conhecida minha que fala que quando a gente brinda e a gente não coloca o copo na mesa, que a gente coloca o copo na mesa e não bebe, não adianta. Não. Brindou, tem que beber, um golinho. Entenderam? Ó, já começamos com o aprendizado. Mesmo que seja água, tá, gente? Mas aí no seu tem o quê? Nossa, posso falar? Volta aí, o que você acha que tem? Deixa pra lá. Deixa pra Escreve lá. aqui nos comentários. Isso aí. Fernanda, melhor do que a gente apresentar você se apresentar, mas a gente queria saber quem é a Fernanda na fila do parquinho. Nossa, na fila do parquinho. Nossa, não sei. A Fernanda na fila do parquinho é uma Fernanda sem paciência. É uma Fernanda sem paciência. Mas, na vida, a gente começa a aprender a ter paciência. Sim. E quem é a Fernanda na vida? A Fernanda na vida é uma Fernanda que busca sempre estar mais em paz com ela mesma. Eu sempre me cobrei muito quando eu era mais nova, principalmente porque a referência lá em casa é o meu irmão. Então, aquela irmã mais nova, enfim. Então, eu sempre me cobrei muito, sempre fui pelo que as pessoas falavam. E isso chegou um momento que começou a pesar na minha vida. E aí, a gente vai caminhando, a gente é muito novo, a gente não olha muito para esses lugares. E é normal, adolescente, enfim. E aí, escolhi fazer direito, meio que de supetão. Não, vou fazer concurso público. Meu irmão também era concursado. Estabilidade financeira. Não, vamos fazer concurso. Nossa, direito. Me apaixonei pelo direito, sim. É uma faculdade que eu gostei muito e eu ainda sou advogada. Mas, depois que eu formei, eu falei, gente... Eu não quero ficar a vida inteira atrás de um computador, porque quando a gente é uma vida muito séria, né? Exatamente. E o concurso público, né, Dri? Tem um horário que você tem que cumprir, às vezes tem uma demanda que você tem que cumprir. E parte de TJ, TRT, a gente sabe que é uma loucura, o judiciário é uma loucura. E aí eu falei, gente, eu não quero. E ao mesmo tempo eu também não queria advogar. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu quero? Quem sou eu? Com esse diploma agora. E na época que eu formei, eu era residente jurídica na defensoria. E a demanda da defensoria pública, gente, vocês não têm ideia do que é uma defensoria pública de demanda jurídica. A gente vê de tudo, história de tudo. E aí eu fui tendo os primeiros contatos com histórias reais, né? Porque a defensoria tem muito isso. Tem muitas pessoas muito simples que não têm acesso. Porque, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, você tem acesso a advogados e ali aquela história fica... Mas a defensoria pública com as pessoas simples, eu comecei a ter... Eu falei, gente, eu não faria isso, sabe? Eu olhava algumas coisas lá dentro e falava, falta um pouco mais de humanização. As pessoas julgam muito só porque é defensoria, porque tem um poder aquisitivo menor, enfim. E aí, meu marido fez um curso do Primo Rico. E nesse curso do Primo Rico, ele ganhou um ingresso para ir no Desperte Seu Poder, do José Roberto Marques. E aí, eu em casa, ele mandou uma mensagem, eu ainda estava na defensoria. Ele falou, eu vou nesse evento aqui em São Paulo. Aí, na hora que eu olhei o evento, eu falei, gente, mas eu quero ir também. Eu quero isso pra minha vida. Enfim, no final das contas, deu super certo. Helena era pequenininha, Helena estava com 10 meses, ficou com a minha mãe, e fomos pro Desperte Seu Poder. No segundo dia do evento, o José Roberto Marques começou a falar do uso das constelações do judiciário. Eu falei, opa, acendeu uma luz aqui. E aí, ele falando, eu falei, gente, é isso que eu quero. Se eu quero a humanização, porque eu tive a experiência da Defensoria Pública, eu vou conseguir olhar o ser humano além de um número de processo.
Porque o que acontece na defensoria pública é essa. A pessoa chega, é um número de processo. E eu falei, é isso. E aí eu saí do Desperte Seu Poder. Falei, é isso. Vou fazer isso. Despertou o poder. Exatamente. E aí, enfim, vou resumir para não ter muitas delongas. Eu fiz o curso de constelação, formei na constelação familiar. Trabalhei muito tempo com a constelação familiar, então minha vida mudou muito. Aí eu dei entrada na minha OAB. Falei, não, agora sim faz sentido eu advogar, porque existe a advocacia sistêmica, muita gente não conhece. Inclusive aqui na região, a gente tem a Comissão de Direito Sistêmico, eu sou vice-presidente da comissão daqui de Resende. E aí comecei a estudar, só que a gente vai caminhando, vai evoluindo, graças a Deus. E aí as constelações familiares deixaram de fazer um pouco de sentido para mim quando eu comecei a estudar a parte intrapsíquica, que é a parte de traumas, as questões que a gente carrega intrauterinas. E eu falei, meu Deus, quem sou eu, mãe? Enfim. E aí, hoje em dia, eu não atuo mais como advogada. Eu acredito que eu comecei a ter mais paciência na fila de espera, porque quando a gente se conhece, a gente percebe que muitas coisas é sobre a gente. Na verdade, tudo é sobre a gente. E nesse processo todo, entre constelação familiar, constelação de identidade, renascimento, focalização, experiência somática, todas as vezes que eu estudei, foi primeiro para mim. Porque quando a gente faz o curso, a gente passa por muita coisa. E aí modificou muita coisa internamente, e hoje, se eu pudesse dizer quem é a Fernanda na fila de espera de um parque, é a Fernanda que talvez vá pensar, ai, pelo menos agora eu consigo ter um tempinho pra mim. Afinal de contas, eu tô na fila, né? Mas é isso, gente, a gente aprende, além da maternidade e da paternidade, também trazer muita coisa. Mas o que eu ficava muito assim, era que todo mundo fala, mas a maternidade e a paternidade é uma oportunidade de você se conhecer. Os seus filhos trazem muitas coisas que você carrega. Tá, mas e o que eu faço com isso? E o que eu carrego? Essa era a minha pergunta. O que tem na minha mochila? O que tem na minha mochila? Exatamente. E aí não adianta eu tenho essa consciência, mas o que eu faço? Eu preciso ter ferramentas internas para conseguir fazer isso. E aí, claro que eu esqueci de falar, gente. Eu ia perguntar que momento é algo muito recente. Calma, vai fluir. E aí, no início desse ano, na verdade, há 4 anos atrás, a Douterra entrou na minha vida quando a Helena era pequena e tinha crise. Helena tá com? 6. A Helena tinha quase 2 quando a Douterra entrou na minha vida e me ofereceram um óleo porque ela tinha uma tosse. Ela deitava pra dormir, tossia e vomitava porque ela mamava, então normal. E aí, usa esse óleo e tal, mas na época eu não tive suporte nenhum. Sabe assim, cai de paraquedas um óleo na minha vida e eu não tive suporte nenhum. Usei no umidificador de forma errada. Enfim, é isso aí. E aí eu fui numa otorrino em Volta Redonda, a otorrino falou assim pra mim, Fernanda, cuidado, óleo essencial, pode ser que ela desenvolva uma questão alérgica. Falei, não tenho suporte. O otorrino veio me falar isso, então vou voltar pra medicação. Tratei a Helena com medicação e continuei. Eu não tenho certeza, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, porque 4 anos, muita coisa mudou dentro de todos os estudos que eu tenho. E aí a Douterra voltou pra minha vida em dezembro do ano passado. Apareceu, eu falei, nossa. E aí eu comecei a pensar, muitas pessoas em demanda terapêutica falavam, Nanda, me ajuda, eu queria alguma coisa para eu conseguir dormir melhor, ou eu tenho muita ansiedade, ou às vezes a pessoa acessa um pânico, um medo, algo muito profundo em sessão, que ela vai para casa e fica ali, né, remoendo aquilo. Eu falei, gente, eu não posso receitar medicação, eu não sou médica. Enfim, e aí a Douterra entrou na minha vida, eu falei assim, olha, que interessante, acho que eu vou mudar a minha visão em relação à Douterra. E eu fui estudar a fundo, ainda tô num processo de estudo, porque ainda é muito novo, eu tô desde janeiro na Douterra, mas quando eu percebi, eu tive conhecimento que os óleos essenciais, eles agem no nosso cérebro límbico, que é justamente o nosso cérebro emocional, eu falei, tá aí. É um braço que eu precisava na minha terapia, porque a pessoa trata e consegue também levar alguma coisa para casa em que ela tem um suporte ali de forma emocional. Só que veio o pacote completo, né? E aí vem o amor pelos óleos essenciais, porque hoje eu posso cuidar da minha família de forma natural. Então, quando eu entrei na Douterra, além da questão terapêutica, eu falei, é uma oportunidade da gente parar de usar medicação, ter mais qualidade de sono, ter mais qualidade de vida. E é uma nova rotina, é uma nova... Como que eu falo? Filosofia?
Pode ser, a filosofia de vida. E aí a gente vai se descobrindo e se conhecendo nos olhos. Porque é muito interessante que às vezes eu dou um olho pra Helena, ela, esse eu não gosto não. E ok, eu preciso respeitar a minha filha na individualidade dela. Porque não é só aquele olho que vai servir só pra aquilo. Eu consigo, dentro de uma gama de olhos, dar, não, esse tá bom. Mas é lógico, eu tendo todo o entendimento do que serve pra cada um, enfim. Mas aí os olhos vieram para fechar o meu pacote, que foi uma ponte com a Michelle. É também, verdade. Né? Que foi aí legal. que o papo começou. Pois é. Eu tenho uma coisa para dizer, e eu acho que eu nunca disse para Fernanda, e eu falei isso para a Aline quando eu contei para ela que a Fernanda ia estar aqui. A Fernanda, para mim, tem uma representatividade muito grande, ela nem sabe disso. Não vai fazer chorar, não, né? Não. Por favor. Ele fala que ele é especialista em fazer as pessoas chorarem vendo? por acaso. Por acaso. Tem que ter lenço Pelo aqui. amor de Deus. Na verdade é o seguinte. Deixa eu chorar o olho dele. Por que disso? Por que dessa representatividade que você tem pra mim? Quando eu entrei na rede social e aí comecei um pouquinho colocando minha rotina, minha vida e tal, não sei o quê, a Fernanda veio, eu não sei exatamente como, eu acho que não sei se foi através da Escola das Crianças, Acho que sim. que a gente se conectou. E aí eu tava passando um perrengão, né? Ela nem conhecia os olhos, mas a gente tava passando um perrengue com o Pedro, gripado, meleca e aquela história toda. E eu achei, com a atitude da Fernanda, uma coisa assim incomparável, eu nunca tinha vivido isso. Ela pegou a filha dela, pegou o marido dela, colocou a Helena na pia e ela fez um vídeo mostrando pra mim como que eu tinha que fazer a lavagem nasal do Pedro. É verdade. E quando eu recebi aquele vídeo, eu fico arrepiado. Eu falei, quem é essa pessoa? Quem é essa generosidade? Eu acho que essa é a palavra que eu resumiria. Eu tô chorando. Quem é essa pessoa de tamanha generosidade? Que, assim, a gente tinha pouco contato físico, mas a gente conhecia bastante, a gente troca bastante até hoje, da vida um do outro, da família principalmente, mas naquele momento você me impactou. Eu falei assim, eu não conheço tamanha generosidade, sabe? Eu não tinha acesso a essa E se generosidade. você parar pra pensar na história dela, que ela acabou de contar, começou lá na defensoria, ela tendo cuidado de olhar pra pessoa não como um número, porque começou com você, olhar a pessoa como pessoa. Não é um processo, é uma Não, pessoa, é um processo, é uma exatamente. história. Então isso pra mim, assim... Pronto, chorou. Já deu lenço de Vamos lá, choro. tô chorando, não pode family check. Ô, gente, poxa. Mas é chorando de alegria. Com certeza. E é realmente isso, tá? Eu falei isso pra Aline ontem, quando a gente tava conversando, eu e Michelle, nas nossas reuniões online, de quem é você pra mim. Então, hoje eu perguntei pra Michelle quem era você pra ela, na hora que a gente tava tomando café, porque eu queria trazer essa história. Eu acho muito importante a gente saber do que a gente causa no outro, né? Quem é essa figura? Porque quando a gente olha a Fernanda, ela tem um estereótipo, né, de mulher séria, empresária, bem-sucedida. E foi aí que a gente entrou. Né? Engraçado, né? É o segundo olhar. Voltamos na história da defensoria. É o segundo olhar, porque quando eu e a Fernanda a gente se conheceu só de vista, né? Foi no Mais, um outro projeto. Essa é uma outra aba, uma outra caixinha. Verdade. Eu falei assim, nossa, mas ela é tão séria. E, ok, pra mim, o estereótipo era isso, é tão sério. E engraçado que foi meu aniversário, e ela veio me cumprimentar, e ela falou assim, eu achei que a gente nunca fosse, né, ter essa oportunidade, porque eu achava você arredia. Vai dizer o que significa arredia. Tô brincando. Mas é isso, às vezes as pessoas, e eu tenho muitas amigas que são assim, é você olhar pra pessoa depois da capa, depois do primeiro contato. E a gente começou a conversar sobre óleo, de madrugada, eu tava de férias, e no direct do Instagram, e isso era quase 1 da manhã, a gente falou assim, então vamos dormir, porque, né, temos filhos pequenos. E aí fluiu. Eu acho maravilhoso. Universo, obrigada. Ai, gente, que lindo, eu fico emocionada. Mas é muito real isso, porque as pessoas que eu atendo, e tem gente que brinca, assim, eu vou falar... Sem dar nomes. Não, é porque eu não gosto de comparar terapia com nada religioso, com nada místico e tal, mas tem muita gente que fala que eu sou bruxa, e é muito interessante isso, mas eu acho que é meu, sabe, de olhar a pessoa além. É claro que a gente tem aquele pré-julgamento, gente, todo mundo faz. Ninguém fala, olha, todo mundo pré-julga. E não é que seja ruim. A gente não tem como controlar. Se a gente depara com uma pessoa, a gente vai ter aquele impacto daquela pessoa e a gente vai ter o nosso pré-julgamento. O que não pode acontecer é a gente ser cabeça dura e ficar julgando. Eu acho que você pré-julga,
Ok, vou respirar, vou dar um passo para trás, porque a gente pré-julga mesmo, mas será que isso é verdade? Será que não é? O que não pode acontecer é eu ficar no pré-julgamento e aí começar a projetar várias questões ali naquela pessoa. Então, eu sempre percebi em mim essa questão de um olhar além. Uhum. E eu acho isso muito legal porque, às vezes, quando a gente fica preso nesse julgamento, a gente deixa de estar com pessoas que vão agregar muito na nossa vida. Ah, porque fulano falou, ah, porque ela fez isso, ah, porque ela fez aquilo. A gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. E, às vezes, ela nem fez numa intenção. É aquela frase, não é sobre você. Exatamente. Eu tenho... Não é sobre o outro, Não é sobre o outro, é? Quando ali, na verdade, quando... Essa questão da lei do espelho é muito interessante, porque teve uma vez que uma amiga minha questionou pra mim e falou assim, ah, mas aí tudo é culpa minha? Eu falei, não, peraí, não é que tudo é culpa sua. O que acontece é, se existe algo no outro que fica te incomodando, é porque tá em você. Se não tiver em você, não vai te incomodar. Vem, você vai pré-julgar, mas vai passar. Pronto, foi. Tem uma frase da Michelle. Michelle talvez se emocione agora. Ah, meu pai. Mentira. Ela vai chorar também. Ah, não. Brincadeira, mas ela vai entender. O que não é sobre o que a vida fez com você, é sobre o que você faz com o que a vida fez com você. Grande poeta, Thiago André. Mas é verdade. É verdade. É sobre isso. Mas eu tenho, modéstia à parte, e eu exercito muito, né? É através de muito autoconhecimento, né? Busca sobre esse autoconhecimento, que a gente chega nesse lugar de respeitar o outro. Eu tenho 2 experiências para mim que são de sucesso comigo mesmo, que são duas equipes que eu participei e que eu tinha muitos preconceitos, as pessoas que falavam muito a respeito das pessoas. Eu falei, cara, eu vou fazer um exercício contrário. Eu vou ouvir todo mundo, ouvir a Michelle, ouvir a Fernanda, ouvir todo mundo, e aí vou absorver tudo isso, escrever, e depois eu vou tirar as minhas próprias conclusões a respeito de cada um. E fiz isso e foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque quando eu me desfiz dessa capa, né, do preconceito, do julgamento, porque às vezes a gente vai pelo julgamento. Eu não conheço a Fernanda, mas a Michelle falou que ela é chata. Né? A gente vai pelo olhar do outro. Eu nem conheci, mas eu conheço a Michelle, ela é minha amiga, então, pô, se ela falou que a Fernanda é chata. Então a gente fica nessa e não se permite. Cara, se vocês não se conectarem, não impede de a gente se conectar, entendeu? Então, eu fiz muito esse exercício e foi maravilhoso. Para a equipe, né, de uma maneira geral, mas para mim, de forma pessoal, é um sucesso. Mas eu acho que isso vem com a maturidade também, né? Sim, com certeza. Com a maturidade de estudo. Eu lembro quando eu era adolescente, e aí às vezes eu tava com um namoradinho e tal, se alguma amiga minha falasse assim, nossa, mas esse, sério, acabou naquela hora pra mim, porque a opinião dela importava mais do que eu tava sentindo. Exatamente. Isso é muito doido. A gente, quando é muito novo, a gente se importa muito com as pessoas. E a maturidade traz, mas o autoconhecimento também traz muito. Porque a grande realidade é que a gente vê o mundo através da nossa história. Então, a gente pode, igual assim, você deu o exemplo, a Michelle falou que ela é chata, mas, né, a Michelle me acha chata e pode ser que você não me ache chata. E vamos dar um exemplo mais simples. Se a gente sentar, nós 3, assistir um filme junto, cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai sentir de uma forma, cada um vai ficar parado numa cena. E é muito interessante isso, porque eu vejo o mundo com os olhos da história que eu carrego. E o autoconhecimento vai me trazer justamente esse lugar, porque quando eu estiver vivenciando algo em que eu senti, eu vou estar sabendo para qual lugar que eu vou. O que tem aqui dentro que me faz sentir aquilo. E isso que é o mais legal. Porque daí quando a pessoa vem falar assim, falando de tal é chato. Poxa, ok, eu respeito a sua opinião, mas pode ser que pra mim ela seja diferente. Exatamente. Só que quando a gente fica preso no pré-julgamento, seja por falta de maturidade, seja por falta de autoconhecimento, a gente vai. Por quê? É um senso de pertencimento. Aqui eu já tô pertencendo, então eu vou continuar agradando para que eu continue pertencendo. Só que é o que eu sempre falo, o pertencimento vai muito além disso. Para eu pertencer verdadeiramente, eu preciso ser eu. E eu acho que essa coisa do agradar é também um exercício da gente saber agradar a si mesmo. Sim, em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar. Porque às vezes a gente se coloca em primeiro lugar, mas eu vou ser egoísta. Não. Em alguns momentos, sim, seja egoísta. Porque quando fecha a porta... Eu amo essa frase. Eu fui num casamento e o pastor falou sobre isso. Quando fecha a porta de casa, ele falou no casal, mas eu acho que isso é pra vida, pra qualquer pessoa, CPF único. Quando fecha a porta do seu quarto, quando você vai pro banheiro tomar um banho, é você e você mesmo e seus pensamentos. A opinião do outro é só a opinião do outro. Então, eu acho que... Mas isso é um exercício, não é fácil, não é simples. E ainda quero te falar, quero introduzir ainda assim os olhos nisso, um gancho para olhos do terra, porque também podem te ajudar. Claro. Eu conversando com a Fê ontem, falei assim, Fê...
Você tem como levar um difusor e não sei, se você fosse pensar nesse projeto, essa insanidade que esses pedidos estamos fazendo, chamado Pod Fêmea. Nada, A gente tem pouco tempo, a gente fica vendo... Eu tô de férias, uma coisa maravilhosa. Ele tá de férias de verdade. Não, ele tá de férias de verdade, mas tá lá, fazendo agenda. nada. Gravando quantos podcasts por dia? É tipo isso. Só trocando de roupa. E eu falei assim, Fê, se pudesse... E aí ela perguntou muito, mas como você define alegria, acolhimento? E por que você escolheu esse óleo pra gente? Então, o óleo que eu escolhi hoje foi a clementina. É um óleo que fica ali entre a laranja doce e a tangerina. A tangerina é um óleo conhecido como óleo da alegria. É aquele óleo cítrico e que você faz... Assim, as propriedades do óleo não estão só no cheiro, tá, gente? Mas o cheiro nos remete a muita coisa. E a tangerina é Quem nunca descascou uma tangerina Minha na memória casa afetiva, da avó, digamos assim. Mas ele é conhecido como o óleo da alegria. E assim, a clementina é um óleo aqui do Brasil, e eu falei em podcast, né, daqui. A tangerina e a laranja doce são óleos cítricos que, além de também purificarem o ambiente, o que é muito bacana, eles trazem essa sensação de alegria. E a Michelle também comentou comigo que uma outra questão era o acolhimento. Aqui você não está só. Aqui, né, porque todo mundo se reconhece nas famílias, enfim. Mas para eu conseguir acolher uma outra pessoa, eu preciso estar bem comigo. E aí, uma das emoções, não falo boas, eu falo agradáveis, confortáveis de sentir a alegria. Todo mundo gosta de se sentir alegre. Então, quando eu tenho uma alegria, eu consigo estar mais disponível para o outro também. Apesar de que eu sou da filosofia de que o acolhimento decorre da autocompaixão. Eu preciso me amar, me aceitar e entender o que eu sinto para que eu consiga acolher o outro. Porque acolher o outro não é se colocar no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, vai ser eu no lugar do outro. E a gente já acabou de falar que cada um carrega a sua história. Sim. O acolhimento é eu estou aqui com você. Você pode sentir, eu estou do seu lado. Eu não estou no seu lugar. Eu estou te apoiando, te acolhendo. E aí eu preciso estar bem comigo, né? Eu preciso estar uma das coisas felizes, alegre. Deixa eu te perguntar, se você fosse fazer esse exercício, como a Michelle falou, de um tempo seu, Fernanda sozinha com ela mesma, é um tempo que eu tirei pra mim, o maridão saiu, foi levar a filha pra passear no shopping, está sozinha em casa, qual óleo você colocaria pra esse momento? Eu colocaria... depende. Porque se eu fosse assistir um filme, que é uma das coisas que eu faço, tá? Isso eu tenho na minha... Gente, vou ser sincera, eu tenho na minha rotina. Ai, que delícia! A minha agenda tem dias da semana que eu assento pra assistir filme e eu falo, agora eu vou assistir porque eu consigo. Tô fora desse grupo. Eu também. Michelle também. Vamos, Nesse momento. Gente, é isso aí. A gente vai fluindo. Então, assim, se fosse pra eu assistir um filme, eu colocaria um óleo cítrico também, que é um óleo que traz ali, além dele trazer a alegria, ele traz um frescor. É um óleo que também te traz frescor. Mas, se eu for deitar pra dormir ou pra escutar música, eu colocaria um Serenity ou um Balance, que são dois óleos também que eu sou apaixonada. O Serenity é aquele óleo colo de mamãe, né? Você deita pra dormir com o Serenity, é aquele óleo que te acolhe. Então, vai dependendo da situação. Esse transita lá em casa já. Entendeu? Então, assim, mas a gente tem vários, vai depender ali do que você quer naquele momento, o filme que você tá assistindo. Posso ir te dando situações, se você me diz que óleo você usaria? Nossa Senhora! É saber a sua opinião, é como usuária do óleo, entendeu? Basicamente sim, isso é sua vida. Sim, cuidado com as perguntas. Tá. A gente é curioso. Por favor. Fernanda empreendedora, né? Dona do seu negócio, um monte de boleto pra pagar, foi pro banco, ficou horas na fila. Chega em casa estressada, nervosa. Qual óleo você põe? O Balance, inalação direta. É porque tem isso, tem várias formas de usar. Uma gotinha na palma da mão, eu esfrego uma mão na outra e faço conchinha, inalação direta. Você fala inalação direta pra mim, é colocar no nebulizador que você quer. Não, nebulizador a gente não usa óleo essencial. Obrigado. Nebulizador não. Mais um aprendizado, Thiago. Nebulizador não. Tá. Filha doente, gripada, muita meleca, né? A gente tá numa estação em que a gente recorre muito a isso. Todos os pais estão passando por isso, as escolas passando por isso. O que usar? Bom, para rinite alérgica, parte de meleca no nariz, faria Rolon. Um Rolon, que eu digo, são sinergias que a gente mistura, dilui no óleo de coco fracionado.
Quando é para criança, principalmente, a gente tem a diluição correta de cada óleo. E eu colocaria nessa diluição o lavanda, o lemon e o peppermint. O lavanda, ele é um óleo que auxilia a acalmar, mas ele também é descongestionante, ele auxilia nessa parte da meleca. O limão também, e o hortelã-pimenta é um que ele equilibra essa parte de respiratória, porque ele é hortelã. Uma gota de hortelã-pimenta, por exemplo, da Dolterra, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. E a gente tem essa questão de hortelã por conta das vias aéreas. Então, seria Rolon nos pés. Por que nos pés? A gente tem mais de 7.200 terminações nervosas nos pés, onde a nossa maior absorção é pelo pé. Então, passaria Rolon 3 vezes ao dia nos pés e na coluna. E para dormir, colocaria para criança, dependendo da idade, tem crianças que não dá para usar tanto o peppermint quanto o óleo que eu usaria no difusor. Para dormir, eu usaria ali 2 a 3 gotinhas de Brief, 2 horas o difusor ligado, não na cabeceira da criança, mas no quarto, porque as pessoas acham que o difusor funciona só se estiver colado no difusor, e não é isso. O difusor, você consegue ali um ambiente de 25 metros quadrados. E não é recomendado você deixar, vou deixar 8 horas ligada a noite inteira. Fecho tudo, ligo o ar-condicionado, gente. É uma inalação de 8 horas de óleo essencial. Não é porque é natural que você pode usar do jeito que você quiser. Por isso que para criança tem todo um cuidado, né, Fê? Exato, tanto para criança quanto para idoso. O idoso também tem. As crianças têm um organismo muito sensível, as crianças estão com o sistema nervoso em formação ainda, então é dosagem mínima, pelo menos é mais, é você conhecer o seu filho, em qual óleo ele vai responder, qual óleo ele não vai responder. É 100% seguro? É 100% seguro, desde que você tenha um acompanhamento de uma pessoa que vai te auxiliar em qual óleo pode usar. Existem óleos, por exemplo, que gestante não pode usar, que bebê não pode usar. Bebê, aliás, só acima de 3 meses. Não é recomendado para bebê menos de 3 meses. Nem no difusor. Nem no difusor. Tem mãe que usa, mas é por conta dela em risco. Da mesma forma que, por exemplo, não é recomendado o uso de óleo essencial puro em criança. Eu uso na Helena. Eu confio nos óleos e eu já tenho experiência com os óleos. De que forma que eu uso? Ontem, por exemplo, ela voltou da escola cheia de picada de pernilongo, porque ela foi lá na floresta, lá na escola. E dela fica muito grande. E ela fica coçando, e fica ferindo. E eu peguei lavanda pura. E pinguei e coloquei. Eu não tenho receio nesses casos, mas eu conheço a minha filha. Você colocou na ferida? Eu coloquei na picada. Na verdade, eu pingo no meu dedo a lavanda e passo na picada. E pronto. E, gente, é questão de 15 minutos, o negócio já tá com uma bola desse tamanho vermelha, já tá ficando pequenininha. A lavanda, ela calma. Uma lavanda também é usada para queimadura de sol, por exemplo, para corte na unha, cutícula que você tira. Tem outros, melaleuca, mas, por exemplo, eu uso lavanda na minha filha, que é... É o que responde, né? E é o que eu tenho uma experiência, e é isso, eu conheço a minha filha com os olhos, estou conhecendo, na verdade. Então, voltando à sua pergunta, trio da alergia, limão siciliano, peppermint e lavanda, sola dos pés e coluna, e no difusor o Brief, que é um blend, um mix de óleos essenciais da Dolterra, que ele é específico para a parte respiratória, para essa parte pulmonar, para essa parte de congestão nasal. O dia que tiver mais triste, Fernanda tá lá, tristinha, pra baixo, eu sou assim, esses dias nublados, que deixa a gente mais, não quero fazer nada. Mas dá. Todos esses da alegria? Não, esse daí eu usaria o Whisper. Que é, inclusive, o óleo que eu tô usando hoje, que é um óleo que eu uso como perfume. Nossa, eu ia te perguntar isso. Se você usa algum óleo como perfume. Eu uso ele como perfume. É um óleo que me surpreendeu muito. É um óleo que trabalha libido, autoestima, autoexpressão. Só que quando eu usei, eu tive uma experiência incrível com ele. Eu tava indo trabalhar e sabe aquele dia que você não quer fazer nada? Eu entrei no carro, falei, nossa, se eu pudesse eu desmarcava todo mundo e voltava pra casa. E aí eu falei, não, vou ver aqui um óleo pra usar. Eu dentro do carro dirigindo. E aí o que aconteceu? Ele é Rolon. Ele já vem pronto. Prático. Aí eu falei, nossa, é ele mesmo. Passei a mão e eu parada no sinal, abri, comecei a passar no pescoço e tal. Aí eu passei na palma da mão e fiz inalação, fechei e joguei no banco. Aí eu fiz inalação, aí na hora que eu tava dirigindo, sabe quando o seu estado de humor muda? E se eu pudesse falar em uma palavra só, o que aquele óleo me proporcionou naquele momento foi disposição. O que veio pra mim naquele momento, você tá viva, você vai lá. E me trouxe aquilo. E eu acabei incluindo ele na minha rotina, que toda vez que eu saio pra trabalhar, eu passo ele, porque é um óleo que me traz isso. E assim, tem outros óleos pra isso.
Tem outros olhos para falta de disposição, tem outros olhos para desânimo, mas eu volto a dizer, cada um se conhece nos olhos e cada um vai responder de uma forma. Tem gente que usa óleo para foco, que é um mix da doTERRA que se chama o Intune, que detesta o cheiro. E eu não tenho como obrigar aquela pessoa, você vai usar esse. Não, a pessoa precisa se conhecer. E o Whisper, que não é um óleo para isso, para uma disposição, que é um óleo para libido sexual feminina, por exemplo, ele me traz. Só que assim, né, o óleo você usa de várias formas. Por exemplo, o Whisper, quando é usado aqui no pescoço, nos pulsos, aí você tem a questão da autoexpressão, você tem a questão da autoestima. Quando você quer usar para libido sexual, você usa baixo ventre, tem outras formas de você usar. Mas é o que me trouxe, Fernanda, disposição, assim, é o Whisper. E eu sou apaixonada por ele. Hoje você usaria isso? Eu tomaria um banho. Não, e é engraçado isso que ela tá falando, que cada um responde de um jeito, porque o lavanda, que é meio universal, mas em mim ele não age assim, não. Eu sou tão elétrica. Então, aquele dia no café, a gente até conversou, né? E eu falei, tá, ok, deixa o lavanda de lado e uso lavanda pra outras coisas. Nas crianças, por exemplo. Exatamente. Cortou, tá queimada de sol. E entre outras coisas que dá pra usar. É o que eu sempre falo. Sim, a pessoa que tá comigo, com orientação, me manda mensagem. Fala, Nanda, eu preciso disso, eu tenho esse óleo. Dentro do que você tem, a gente consegue auxiliar. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, preciso de ter todos os óleos da doTERRA. Não, você não precisa de ter todos os óleos da doTERRA. Eu, por exemplo, não tenho um óleo da linha Kids. Eu faço todos os óleos para Helena. Mas é isso, com o acompanhamento você consegue ter. E aos poucos você vai montando a sua farmácia natural. E você estava falando que é uma filosofia que eu percebo que de um tempo pra cá vem crescendo muito. E não é aquela coisa que, tipo, de repente vai entrar na nossa rotina e é só isso, não. É um óleo cair de paraquedas e você ir conhecendo. A gente não tá aqui pra levantar a bandeira, não use medicamentos, use óleo. Não é isso. Mas eu acho que se a gente tem a oportunidade de conhecer coisas naturais que vão ajudar em todas as nossas questões, vão ajudar os nossos filhos, a nossa família, de uma forma que mal não vai fazer de jeito nenhum, por que não? Exato. Eu vejo muito, eu já uso bastante, assim, o óleo de forma, assim, vou conhecendo, por exemplo, conheci Fernanda me indica um. Tem outras pessoas que trabalharam no doTERRA e que me mandaram, por exemplo, um kit inteiro, assim, de vários óleos. E aí me deu também um manual dizendo para que era bom cada óleo. Ele tá sendo muito modesto, tá? Porque quando ele me conta essa história, ele ganhou o kit, era uma mala. Um negócio imenso com quase todos os óleos. É só isso, tá? E cadê esse kit? Não é? Podia estar aqui dividindo com a gente. E aí... Tentou. Não vai ser modesto, não. Então, assim, aí a pessoa mandou o manual explicando e sempre dava algum tipo de assistência. Olha, o Pedro dá 5, que eu posso usar e tal, não sei o quê. Então, dava esse tipo de assistência e sempre chegou pra mim dessa maneira. Mas toda vez que, por exemplo, eu posto, gera algum preconceito. Meu entendimento, tá? Da leitura, minha leitura sobre as pessoas. Porque as pessoas acham assim, virou natureba, virou naturalista. E gera um preconceito, inclusive que faz o menor sentido. Mas gera, as pessoas assim, então não vai tomar remédio? Nunca vai tomar um remédio? E não é isso, né? Mas por que isso te incomoda? Não me incomoda. Eu só tô relatando, porque assim, as pessoas que estão assistindo a gente, elas precisam entender que assim, não tem nada de além do que de místico, uma essência natural que pode nos favorecer, assim como a gente toma um chá, assim como a gente, né, come alguma fruta para fazer alguma coisa, né? São esses efeitos que a gente geralmente busca nas questões naturais que a natureza nos proporciona. Então, assim, não tem isso. Não tem por que ter preconceito. Primeiro que não tem que ter preconceito. Segundo, que se não conhece, não dá para julgar, né? Sim. Então, assim, é só mesmo um esclarecimento a respeito disso, que é válido. E a gente está falando de questões que nós três aqui já usamos em casa e que deu resultado. E que vale a pena testar, né? Com certeza. Eu queria só falar uma coisa. Você fala assim, é uma essência. Enfim, a pessoa técnica, né? Deixa eu explicar. Óleo essencial não é essência. A essência, ela é sintética. A essência... do Windows aqui. A essência é algo sintético. A gente chega em alguma loja, tem aquela essência. O óleo essencial, ele é 100% natural, extraído de planta, de partes da planta. Ele tem fins terapêuticos. Então, não tem nada a ver com essência. E quando ele, por exemplo, entra no difusor, ele não vira essência também? Não, ele é óleo essencial. Aqui é uma forma de uso aromática. Para a gente usar o óleo essencial, são 3 formas.
A aromática, onde a gente usa no difusor ou inalação direta de uma gota na palma da mão e uma respiração profunda. A forma de touch, né, de você usar na pele, onde você faz a diluição de óleo de coco, proporcional para crianças e idosos, proporcional para adulto. Alguns óleos você pode usar puro também, com bastante consciência. Por favor. Ajuda de profissionais. Por né? favor. E a terceira forma de usar é para ingestão. A única marca de óleo essencial liberada no Brasil para ingestão é a doTERRA. A doTERRA tem o selo CTPG, que é a certificação de pureza. A doTERRA faz mais de 50 testes nos óleos para que a gente possa ingerir. E não é só uma vez, são 3 baterias de exames, 3 testes, 3 baterias de 50 testes em cada etapa, isso, obrigada, Michelle. Porque os óleos essenciais da doTERRA, eles não são extraídos numa fábrica da doTERRA, por exemplo. Ela respeita. Cada óleo é retirado do seu país de origem. Então, vem de tudo quanto é canto do mundo. Hoje, a doTERRA, a fábrica da doTERRA é nos Estados Unidos. Vai chegar a primeira fábrica fora dos Estados Unidos aqui no Brasil esse ano. Que legal. E vai ser um boom. Por causa da Amazônia, não tem nada a ver? Vai ser em Joinville. Mas não tem nada a ver não com tem o nada fato a ver. da nossa flora ser Não, bonita. até porque os óleos não são extraídos todos aqui. Tá. Cada um no seu lugar de origem. E tem toda uma filosofia por trás, que eles respeitam as famílias, aqueles agricultores, eles já ajudam. Mas como existe todo esse transporte, extrai, por exemplo, a clementina aqui no Brasil, daí vai envasar, vai mandar para lá o óleo. Existem todas as etapas. Então, assim, quando sai daqui, vai para um lugar, quando chega lá, 50 exames, passa lá na primeira etapa, passou nessa etapa, foi para outra etapa, 50. O último é quando chega no vidrinho. Quando chega para colocar no vidrinho, 50 testes ali. Então, ela tem um único liberado para ingestão. Mas não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Excelente. Eu também já vi para poder usar nos alimentos, por exemplo, Sim, né? tem a linha... Higienizar os alimentos, né? Isso. Os óleos cítricos você consegue. Eu usei limão. Isso. E aí, a minha ignorância, a falta de conhecimento... posso usar no umidificador? Pode. Umidificador só... não, desculpa. Depende. Porque você apontou pra cá e eu fiquei... o umidificador da doTERRA pode usar óleo essencial. É o que é feito pra usar óleo essencial. Os outros umidificadores são umidificadores, não coloca óleo essencial. É porque as pessoas olham, né? E acham que é tudo igual. Não, isso é difusor de óleo essencial. E mesmo assim, tem que tomar muito cuidado com difusores de outras marcas. Eu não quero ficar pregando doTERRA, não é isso. Mas muito cuidado com difusores de outras marcas, porque tem difusor que esquenta, por exemplo, e aí você pode queimar o seu difusor. O óleo essencial, quando você esquenta ele fica tipo uma borra, assim, marrom. Então, não é. Se você esquenta, você perde o óleo essencial. Por exemplo, uma xícara de café. Eu vou tomar uma xícara de café e vou colocar um óleo essencial. Você perdeu a propriedade terapêutica dele. Esquentou, já era. Você vai ter o café com gostinho, o aroma, mas você não vai ter a propriedade do óleo. Então, assim, não pode esquentar óleo essencial. E aí, é o difusor que você precisa comprar um que... eu não tenho como comprar difusor do doTERRA, é muito caro. Ok, não é por isso que você não vai usar os óleos essenciais. Você pode usar de outra forma para fazer inalação. Tem a opção, por exemplo, de uma gotinha no travesseiro para você dormir, a pessoa que não quer. Já usei lavanda em casa. Colocava 2 gotas. No meu caso, colocava 6. Mentira. E aí você vira o travesseiro contrário. Assim ou não? Não, eu recomendo uma gotinha. Eu também, na minha santa ignorância, quando eu comecei nesse mundo... Uma gotinha. Eu falei, não, mas não foi lá. Eu não vou lembrar qual foi, mas foi um muito forte. Eu coloquei no meu e no meu marido, tipo, 3 gotinhas em cada... A gente não conseguiu ficar no quarto. Eu coloquei eu não sei quantos, mas... Deu é isso aí. E virei o contrário. Menina, não consegui acordar nem com o João chorando. É isso aí, É isso aí. Uma gota de limão siciliano tem a potência de 14 limões. Tudo bom? Legal. Agora, Fê, independente da forma que você use, quanto tempo e como que funciona isso no nosso organismo? Já tenho comprovação de que depois de 20 minutos o óleo essencial já está todo no seu organismo. Seja por via aromática ou por via pele, né? Touch. Por via aromática, se chega ali através do nosso cérebro límbico e depois passa para o nosso corpo. E na via touch já foi comprovado que as células da planta são muito parecidas com as nossas células. E os óleos, a planta, por exemplo, a extração dos óleos é porque a planta produz os óleos para defesa, né? Por causa até às vezes de insetos.
direto e tal. Então, quando a gente tem a forma touch e a nossa célula é muito parecida com a célula das plantas, a gente também tem essa absorção e esse benefício dos óleos. E aí, por exemplo, a ingestão de um óleo essencial não é toda hora que eu vou fazer uma ingestão de óleo essencial, mas se eu tenho uma síndrome de intestino irritável, por exemplo, eu vou fazer uma ingestão de óleo essencial numa cápsula, onde eu vou conseguir com que esse óleo chegue no meu intestino e trate o meu intestino, numa cápsula específica, não aquela que digere no estômago, vai chegar no nosso intestino. Mas aí tem essas formas de uso em que eu consigo ali, especificamente naquele local, dependendo do que a pessoa traz como sintoma. Falando de óleo, assim, lógico que não vinculando, não é um óleo essencial, mas eu tô num processo de emagrecimento agora, Sim. né? E aí, no último exame de sangue que eu fiz, eu tava tomando vitamina D absurdamente, em cápsulas, e meu organismo não estava absorvendo, simplesmente por conta do mau funcionamento dos meus órgãos. E aí a médica passou vitamina D em óleo, por conta dessa absorção rápida e imediata. E como que você toma essa vitamina? São 15 gotas por dia. Mas como que você toma? Direto na boca? Direto. Ah, tá. É porque tem gente que coloca no copo de água. Não, tem gente que coloca no copo de água e era uma coisa que eu ia levantar, que é uma das dúvidas que eu recebo muito em rede social. É errado eu tomar óleo essencial na água? Depende. Porque o que acontece? O óleo essencial ele é hidrofóbico. Se você pingar uma gota de óleo essencial aqui na água, você vai ver que ele vai para as beiradas do copo. Então, quando você tomar o óleo, você vai perder uma quantidade, porque vai ficar ali na beirada do copo. Então, mas ok, tem gente que pinga óleo essencial para ir para academia na garrafinha, e ok, não tá errado. Mas, se você puder tomar ele, por exemplo, uma colher, colocar um pouquinho de azeite, o seu óleo essencial no azeite, tomar é muito melhor. Você vai absorver de uma forma muito melhor do que num copo de água. Por isso que eu te perguntei como usa. Agora, pai e mãe são exemplos. Como é que a Helena se comporta nisso tudo? Ai, já vem você de novo com óleo essencial. Mas ela já não fala pras amiguinhas? Ai, tem um óleo. Fala. Às vezes eu tô em reunião, é muito engraçado. E muito interessante isso, na verdade, né? Essa semana passada eu tava em reunião, a gente vive em reunião porque a gente tá sempre falando atualizando, dos óleos né? pras pessoas. Não, porque a política da Douterra é você usa e compartilha. E tem muita gente que entra em contato comigo e eu, por enquanto, não tô cobrando. Mas futuramente a gente vai pensar porque eu vou me especializar, porque... É um trabalho. Porque da mesma forma que entraram as constelações familiares, entrou a constelação de identidade, a experiência somática na minha vida, que a gente vai agregando, a aromaterapia também tá entrando. Então, eu futuramente penso em me especializar, mas não só em aromaterapia. Eu quero aprofundar e conhecer cada vez mais os óleos, porque é uma coisa que eu me apaixonei. Independente do meu trabalho com a Douterra, não tô defendendo a Douterra, são os óleos essenciais. Mas, aí eu tava numa reunião semana passada, aí a moça que eu tava na reunião perguntou assim, e aí, o que você vai ser quando você crescer? Vou vender óleo essencial. E ela adora, assim, porque é uma forma que a criança tem total segurança de usar. Dependendo, por exemplo, de um antibiótico ou de um xarope que você tá dando, porque a Helena, não sei o Pedro, né? Não sei a Manu. A Helena entrou numa fase que ela quer tomar sozinha. Ai, deixa que eu coloco. Aí você fica lá olhando pra dose do negócio. Eu lembro que quando eu dava xarope pra ela, eu falava, tá bom, filha, eu vou deixar você colocar. Daí ela pegava o copinho lá, colocava, eu, tá bom. E às vezes passava. Aí a gente fica meio com receio, dependendo de qual medicação que é. O óleo é diferente. O óleo, ela pega o rolãozinho, passa no pé, cheira um pouquinho. Ai, posso cheirar, mamãe? Pode cheirar um pouquinho, não tem problema. Lógico que eu não vou deixá-lo o dia inteiro com rolão, mas é diferente, né? Então, assim, ela fala muito, ela gosta muito, e ela também fala, às vezes, quando aparecem as coisas de estrela na televisão, olha lá a constelação. Que nada tem a ver com estrela, mas é o que ela... A linguagem dela. Exatamente. Mas a gente sabe o quanto os filhos... repetem as nossas coisas, né? Que foi um dos pontos que, quando eu entrei no autoconhecimento, que me gerou mais desconforto. Foi um dos pontos mais difíceis para mim, porque nunca é tarde pra gente resgatar algumas coisas, mas a gente se deparar com algumas verdades dói. E eu falava, meu Deus, eu não posso voltar. Tá, mas ok, vamos absorver isso aqui, vamos trabalhar e vamos fazer diferente daqui pra frente. Então, assim, ensina muita coisa, mas tem uns lugares que não. O seu autoconhecimento começou junto com o nascimento da Helena ou um pouquinho antes? A Helena tava com menos de um ano. Na verdade, quando eu tava grávida da Helena,
eu já estava meio que num processo, começando um coach. Só que coach é diferente, né? O coach, ele trabalha ali de hoje para o seu futuro. O coach, ele não fica olhando para o seu passado, né? É as metas daqui para frente. E aí foi quando o Leonel foi fazer o curso lá do Thiago Nigro, e aí começou essas questões de coach, né? Mas depois que eu mergulhei mesmo no autoconhecimento, foi quando eu entrei. Eu falo, autoconhecimento é maravilhoso. Mas pra que a gente começa com isso? Porque muda tanta coisa. Não tem fim. E você fica se autoanalisando o tempo inteiro. Ai, gente, como isso caiu pra mim? Você faz isso? Como isso caiu pra mim? Universo, qual é, meu filho? Por que de novo? Mas é isso, mas não tem outro caminho, né? Não tem. Não tem. Se você quiser prosperar, É. pra você mesmo. Tem um vídeo fantástico que o Spê colocou no Instagram essa semana do... Nossa referência, Master Pianjas. Que ele fala, eu quero ser famoso dentro de casa. Eu quero ser melhor pra dentro, pras minhas filhas. E é isso. O autoconhecimento não reverbera só pra você. Claro, você é o seu maior beneficiado. Mas aquilo vai pra todo mundo que tá ao seu redor. Então, eu quero ser melhor pra mim, pra eu ser melhor pra minha família e pra eu ser melhor dentro da minha casa, pra eu brilhar lá em casa. Ontem, quando a gente estava fazendo tudo aqui, né? Montando tudo, isso você me emocionou. Ele me mandou a foto, porque ele que foi o nosso designer de cenário. E aí eu mandei pra ele a foto, que não sei o que, ele me mandou a foto quando ficou montado do meu porta-retrato com a minha família, e esse dizer, ele falou assim, a gente vai conversar e muito humildemente poder, de repente, ajudar outras famílias, mas a primeira que a gente tem que olhar é a nossa. E é isso. Porque às vezes a gente fica falando tanto pra fora e esquece de olhar pra dentro. Porque é um exercício difícil. Porque você tá com aquelas pessoas todo dia, toda hora. Você já sabe as dores, ou acha que sabe, as dores delas. Você já tá ali, você já tá na sua zona de conforto. Ali você pode ser você mesmo. Você pode, igual o seu filho chega e joga o tênis pra cima. Pedro, ele é assim. Ele chega na escola, joga o tênis no teto. Se ele chegar na minha casa, ele não vai fazer isso. Porque, né? Ou vai, criança. O Pedro, ele é assim, sabe? Uma personalidade. Puxou quem? Por que será? Então, você não precisa ficar dentro de uma capa ou dentro... Eu acho muito interessante quando fala, mas estava aqui um cuidador, alguém que está com seu filho, ficou bonzinho, isso aqui. Você chega, acabou. Porque chegou o quê? A zona de conforto dessa criança. Então, eu acho isso... É muito interessante esse negócio de vocês falarem de ser dentro da família primeiro, porque, olha, eu contando os meus atendimentos, mas sem citar nome. Eu atendi uma pessoa semana retrasada e a pessoa trouxe uma questão da relação, né? E tem 2 filhos. E aí eu perguntei pra essa pessoa, quais são os valores que você quer deixar pros seus filhos? A pessoa não soube me responder. Aí a pessoa começou, não, é trabalhar para ganhar dinheiro, é viajar. Eu falei, não, quais são os valores que você quer passar para os seus filhos? Se você tivesse a oportunidade de estar sentado hoje no sofá da sua casa, assistir lá no seu futuro, seus filhos com 40 anos, você com sei lá quantos anos, mas você tivesse a oportunidade, o que você gostaria de escutar que os seus filhos, que você ensinou para os seus filhos? A gente tá aqui no sofá já. Mas o que você gostaria de ver os seus filhos falarem de você? Quais são os valores que você vai deixar? Porque é isso. Se é dentro da minha casa, é ali, porque se eu quero uma mudança no mundo, digamos assim, se eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu preciso de passar os meus valores, mas para eu passar os meus valores, eu preciso me conhecer. E isso não quer dizer, romantizando tudo, que a vida perfeita, sem problema, sem correria, sem... Bora, Manuela! Tá atrasada, estamos atrasada, vamos almoçar, não sei o quê. Até... Hoje, bora, né? isso! Eu tenho hora! Até com a Luísa, coitada, a Manuela ficou com o olho desse tamanho, até com a Luísa já rolou. Luísa, 11 meses. Filha. Aí ela parou assim, mamãe, não grita. Eu falei, filha, desculpa. Mamãe te ama, abracei. Não é você, mamãe tá com hora, vamos. Ela, tá bom. É um passo pra frente, um passo pra trás. Não há problema em se desculpar, né? Não, nenhum. Pelo contrário, né? Pelo menos assim, no eu acho nobre. Masculino é essencial. Porque a gente não fala sobre sentimento, né? A gente não fala sobre erro. O pai não erra, o pai é o super-herói. E lá em casa é diferente, né? Lá em casa eu falo pro Pedro e falo assim, emocionado. Papai tá triste, papai não tá bem. Porque eu preciso ensinar isso pra ele, sabe? E ele, desde pequenininho, com alguns brinquedos, a gente trabalhava as emoções. Tá triste, tá feliz, como é que você tá? Que legal. Pra ele se conhecer, sabe? Também.
Mas isso é baseado no meu autoconhecimento, né? Agora chegando aos 40, se a gente vai pensar... os 40. Aí a gente começa a pensar a respeito. Mas é isso aí. Que papo bom, né? Demais. Bom, né? A gente ficaria aqui 10 Ora! Fernanda, pelo amor de Deus, a gente não pode ficar com esse gostinho de continuar esse papo. Onde que a galera te encontra? A galera me encontra no meu Instagram, fernandaribeiro.deoliveira. Lá eu falo um pouquinho dos óleos essenciais, falo um pouquinho da terapia. E lá as suas batalhas internas fazem sentido. Que maravilhoso, hein? Cada um com a sua. E só muda de cenário, só muda de lugar. Com certeza esse papo bateu aonde você está ouvindo a gente, onde você está acompanhando a gente, porque é maternidade, paternidade, vida real, sem romance, é isso aí. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço maravilhoso. pelo convite, foi ótimo. Até um próximo, né? Até um próximo. Com certeza. Até um próximo pra você também. Até pra você também. Bom. Olha, nossas canecas lá da Bela Foto, lindas, maravilhosas, cheias de afeto, carinho. Fernanda também ganhou a dela. E você pode procurar também nas redes sociais. Aqui nos comentários a gente vai deixar tudo sobre a Fernanda, sobre a Bela Foto. Procure a gente em todas as redes, estamos aí espalhados, né? Bastante conteúdo. Tem a íntegra no YouTube, tem Instagram. A gente vai subir alguns cortes pro TikTok. Com certeza. Siga a gente, divulgue, compartilhe. Mande esse vídeo para alguém que você acredita que pode ajudar, que pode auxiliar, viu? Nós esperamos isso, contribuir. E que você se sinta em casa. Agradecer o Igor que tá ali, Isso. aprendendo muito sobre esse universo, né, Igor? O pessoal do Estúdio Bora, né? Estúdio Bora, estamos aqui gravando, inaugurando o estúdio novo. É isso aí. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entre e sinta-se em casa sempre aqui com a gente.